Vamos, pô. Vamos classificado, pô. É o que importa. Top 8, hein? É top 8, hein? Pedrinho avisou lá atrás. É elenco top 8. É top 8 na Copa do Brasil, pelo menos é top 8, pô. Tamo aí entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Vasco classificado. E, bom, vocês me conhecem, principalmente quem acompanha o canal aqui há mais tempo, né? Pô, quando o Vasco vence, não importa da forma como vence, não importa se o adversário é fraco, se o adversário é forte. Cara, vitória é vitória. Vitória tem que ser comemorada, classificação tem que ser comemorada. A gente sabe todos os problemas que o Vasco tem, a gente sabe todos os problemas do nosso elenco, a dificuldade que a gente tá tendo no Campeonato Brasileiro, a dificuldade que a gente vai ter nessa temporada. Mas, cara, num momento como esse de classificação, é comemorar, pô. É comemorar, aproveitar. Você tá aí na sua casa, tá assistindo aqui o meu pós-jogo, o pós-jogo do Expresso, o pós-jogo do Atenção Vascaínos, do Fábio Azevedo, do Dieguinho, enfim, da galera toda aí. Pô, abre a sua cerveja, a sua água, a sua Coca-Cola, aproveite, pô. Pô. Hoje é um dia de paz, é um dia de tranquilidade, enfim. Não é pra gente ficar aqui falando dos defeitos, dos problemas, que a gente sabe dos problemas que a gente tem, pô. A partir de amanhã quando a gente acordar, a gente, pô, tem muita coisa. Vamos pensar no Atlético Mineiro, vai ser um jogo difícil, pô, tem muita coisa pra resolver. Mas, por enquanto, aproveitar, desfrutar de uma boa classificação, onde o Vasco fez a sua obrigação. Fez a sua obrigação de passar de fase contra o CSA, um adversário frágil de terceira divisão, mas fez o que tem que fazer. Quando você enfrenta um adversário tão mais fraco que você tem que se impor. E o Vasco fez isso. O Vasco se impôs e definiu o confronto no primeiro tempo, né? O Vasco fez 3-0 no primeiro tempo e conseguiu uma classificação bem tranquila contra o CSA. Teve algum susto no segundo tempo? Teve, mas eu acho que até por conta de um relaxamento natural aí, quando você já está com a vitória encaminhada, com uma classificação encaminhada. Então, assim, aproveitar. Estamos classificados, vamos esperar esse sorteio, ver o que vem aí na próxima fase. E aí, meu amigo, vamos jogar. O jogo é jogado. Vamos jogar e buscar uma classificação para a semifinal. É isso. Não tem mais bicho-papão nenhum nessa Copa do Brasil. A gente sabe das nossas limitações, a gente sabe das nossas fragilidades, mas estamos aí classificados. Tem time que é bom pra caramba e já tá eliminado. Vamos lá. Vamos falar do jogo de hoje. Eu acho que hoje o Vasco tinha, a obrigação total de vencer. Eu estava confiante, tá, na partida de hoje, exatamente por conta da fragilidade do nosso adversário, que disputam a terceira divisão de Campeonato Brasileiro. Então é uma diferença financeira, técnica muito grande. Então eu já imaginava que o Vasco ia se impor, até por conta, cara, do estilo de jogo do Fernando Diniz, que por mais que o Vasco não tá conseguindo vencer no Campeonato Brasileiro, mas o Vasco tá conseguindo criar. O Vasco tem as suas oportunidades, perde ali os gols e tal, não consegue vencer, não consegue pontuar às vezes, mas cria as oportunidades. Então sabia que naturalmente em casa, em São Januário, lotado, torcida e tal, o Vasco ia vencer esse jogo hoje sem muita dificuldade. E foi isso que aconteceu. O Vasco abre 1-0 aí com o Rayan. Rayan faz 1-0, importante gol. Rayan aniversariante da semana, né? Parabéns aí pro Rayan. Tá numa temporada muito boa. Rayan faz 1-0 pra gente, já dá aquela tranquilidade, né, pro Vasco. Depois o Vasco faz 2-0 com o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, que também precisava, né, desse gol para ganhar mais confiança, a torcida já pegando no pé, então é importante também o Felipe Coutinho voltar a marcar, voltar a ser importante. Faz 2-0 e ali já dá, praticamente a classificação encaminhada pra gente. E depois o Vasco faz 3-0 ainda no primeiro tempo com o Tietê, né? Faz 3-0 com o Tietê ali no primeiro tempo e aí a gente já vai pro intervalo classificado, né? A gente sabe que, futebol tudo pode acontecer, mas, pro CSA buscar um 3-3 aqui seria praticamente impossível, né? Então o Vasco vai com a classificação bem adiantada pro intervalo. E aí, meu amigo, foi só administrar essa vantagem no segundo tempo. Acho que o Vasco até levou alguns sustos desnecessários. Acho que não tinha necessidade também de levar o golzinho que levou, né? A defesa do Vasco não consegue passar intacta, né? Não consegue passar invicta. Então, levou ali no escanteio 3-1. Tal do Baianinho lá do CSA, rapaz. Baianinho chegou fazendo uma fumaça danada, rapaz. O homem entrou um fumaceiro danado ali na zaga do Vasco, deu um terror ali na galera. Mas eu acho que em nenhum momento o Vasco teve a classificação em risco, né? Em nenhum momento o Vasco teve medo ali
de perder essa classificação, que ficou muito bem adiantada, muito bem encaminhada após o 3-0 no primeiro tempo. Então, é desfrutar, é um jogo para dar confiança para o trabalho do Fernando Diniz, um jogo para dar confiança para o Felipe Coutinho, para o Tietê, que também precisava aí desse golzinho. Eu acho que o que faltou hoje foi, talvez, um golzinho do Verratti, né? O Verratti está numa fase complicada, o Verratti não consegue aí marcar, ser importante como estava sendo anteriormente. Precisava de um golzinho do Verratti hoje para poder recuperar também essa confiança, mas enfim, não deu, e o mais importante é a classificação. Domingo estamos aí contra o Atlético Mineiro, um jogo que vai ser importante demais também. O Vasco precisa muito dessa vitória, o Vasco precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, sair da zona do rebaixamento. Então, a partir de agora, aliás, hoje ainda é comemorar, aproveitar, mas a partir de amanhã virar essa chavinha, pensando aí em Campeonato Brasileiro e na vitória contra o Atlético Mineiro. Nem sei se eu falei Atlético Paranaense. Se eu falei Atlético Paranaense durante o vídeo, é porque eu já tô meio maluco já. Mas Atlético Mineiro, jogo contra o Atlético Mineiro, enfim, conquistar essa vitória. Mas é isso, né? No mais, quero saber de você. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou do jogo de hoje, se você está satisfeito com essa vitória, se você está insatisfeito, acha que não, deveria ter sido mais. Eu, em certo momento, ali no primeiro tempo, achei, pô, o Vasco vai enfiar um 5 hoje no CSA, vai ser aquele jogo para trazer a torcida de volta, recuperar a confiança, mas enfim, no segundo tempo o Vasco sempre perde o ritmo, né? Impressionante no segundo tempo como o Vasco cai de produção na segunda etapa, aconteceu mais uma vez, caiu de produção, mas nada também que assustasse, né, a classificação, e o que importa é a classificação. Vamos embora, Vasco classificado, agora esperar o chaveamento, esperar o sorteio, e é top 8, vamos pra resenha, né? É top 8, porra. Pedrinho prometeu, porra. Pedrinho prometeu, falou que o elenco era top 8, tá aí, ó. É top 8 da Copa do Brasil. Tá entre os 8 melhores da Copa do Brasil. É top 8. Vamos que vamos. Saudações, meus amigos. Tamo junto, é sempre muito bom uma vitória do Vasco, é sempre bom comemorar com vocês. Então, tamo junto, tá? Aproveitem, desfrutem. E a gente tem uma temporada muito longa aí pela frente, mas que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos conquistar nossos objetivos. Um abraço.